E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Aula de hoje nós vamos resolver duas questões aqui relativamente simples, porém de um conceito muito importante e que a maioria dos estudantes tem muita dificuldade nisso daqui. Quando é equação, beleza. Quando se trata de inequação, é uma loucura tentar explicar e às vezes é muito difícil para o aluno entender também. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e aqui no canal eu atendo alunos de todos os lugares e à medida que vão me enviando eu vou fazendo vídeos também. Aproveito para convidar vocês a participarem deste canal, inscrevendo aí. E se gostarem aí da didática, dá um like e deixe ativado o sininho para estar sempre se atualizando com as minhas aulas que eu produzo 2 vezes por semana, ok? Então vamos para a aula. Olha só, a primeira questão, a questão A, é sobre uma inequação do primeiro grau. Essa equaçãozinha aqui é do primeiro grau porque o x está elevado a 1 e o segundo elevado ao quadrado significa que é uma equação do segundo grau, beleza? Tá? Então, vamos resolver primeiro o do primeiro grau e depois no segundo grau a gente vai ver a diferença de resolução entre as duas inequações. Beleza? A primeira questão ela é muito simples, extremamente simples. Olha só, você tem aqui então a inequação menos 3x menos 6 menor do que zero. Bom, na prática, o que a inequação está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: a partir de um certo valor, que valor seria isso? A partir da raiz. A raiz quem é? A raiz é sempre um número que zera. Se fosse aqui uma equação, qual é o valor de x que zeraria isso aqui? De cabeça dá para a gente saber, ó. O x aqui tem que ser menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 com menos 6 dá zero. Então a gente já sabe que a referência é o menos 2. E qual que é a pergunta? Se é os valores que atendem a essa inequação. Eu escolho os valores à esquerda do menos 2, menor, né, do que menos 2, ou maior do que menos 2. É isso que a gente vai aprender a fazer aqui agora, beleza? Então olha só, quando você tem uma inequação, você procura isolar sempre o x. Então fica menos 3x, passa o menos 6 para cá, vai ficar positivo, certo? Mais 6. Com mais 0 você não precisa colocar, porque 6 mais 0 vai dar o próprio 6. Agora é o seguinte, gente, aqui onde muitos alunos se atrapalham. Como o x aqui eu tenho que mantê-lo positivo, eu tenho que multiplicar por menos 1. E eu já vi muita gente errando aqui nessa passagem aqui. Quando você multiplica por menos 1, ou sempre por um valor negativo, não precisa ser exatamente menos 1, pode ser qualquer outro valor, tá? Mas desde que ele seja negativo, o sinal de desigualdade tem que inverter. E já vou explicar por quê. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3x positivo maior do que 6 negativo. Porque, olha só, o menos 1 vezes 6 vai dar menos 6. O 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x maior do que menos 6 sobre 3. Ou seja, o x maior do que menos 2. Então, aqui eu já fechei a questão A. Tá? O x tem que ser maior do que menos 2. Agora, deixa eu voltar aqui à explicação do porquê que você tem que inverter. Olha só, é bem simples. Por exemplo, gente, se eu tiver aqui o 6 não é maior do que menos 2, por exemplo? Um exemplo, tá? 6 é maior do que menos 2. Se eu multiplicar por menos 1 todo mundo, olha só o que vai acontecer. Ó. Menos 1. Menos 1 vezes 6 vai dar menos 6. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 positivo. Observe que se eu mantiver esse sinal aqui de maior, vai ficar menos 6 maior do que 2. O que é um absurdo, concorda? Um número negativo não pode ser maior do que um número positivo. Então eu tenho que inverter. Então menos 6 fica menor do que 2. Entenderam o porquê dessa inversão de sinais? Bom, com isso aqui eu já resolvi a primeira questão. Agora vamos fazer o gráfico disso aqui para ver como é que fica, tá? Vamos lá. Bom, então olha só, aqui no eixo cartesiano, onde é que está o menos 2? Menos 2 está aqui, ó, menos 2. Então eu vou marcar esse ponto aqui, menos 2, como ponto A, bom? E ó, observe que eu preenchi essa bolinha aqui com uma bolinha vazia. Por que bolinha vazia? Porque o 2 não faz parte da solução. Então, observem que ele diz que tem que ser maior do que menos 2. Não maior ou igual. Se fosse igual, maior ou igual, eu colocaria aqui uma bolinha cheia, subentendendo que o menos 2 faria parte da solução. Beleza? Tá? Então, a solução minha é pegar qualquer valor, olha aqui, é qualquer valor
à direita do menos 2. Então, essa parte colorida aqui é a solução da minha questão. Então, como é que eu escreveria numa prova a resposta dessa questão? Escreveria assim. Bom, se você só escrever isso aqui, o professor com certeza vai considerar certo. Mas a resposta completa seria isso aí. Ó. Conjunto solução é igual x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 2. Ok? Então aqui está a solução, a resposta completa dessa primeira inequação. Lembrando que o conjunto solução aqui pode ser V também de conjunto de verdade. Beleza? Vamos partir agora para a segunda questão. A segunda questão, gente, você copia essa inequação, transforma ela numa equação. Então, 2x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero. Agora observe, se aqui tivesse um valor diferente de zero, você passaria para o lado de cá, tá? Sempre fazer com que ele fique igual a zero. Agora, como para mim aqui só interessa as raízes, tá? Então, olha só, quando você só quer obter as raízes dessa equação, se der para você simplificar, você pode simplificar. Como assim? Olha só, você viu que aqui é 2, aqui é 6, aqui é 4 e aqui é 0. Você concorda que todos são divisíveis por 2, por exemplo? Dá para eu simplificar por 2? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, 0 dividido por 2 dá 0. Eu posso fazer isso em qualquer igualdade matemática, tá? Eu posso dividir, ou multiplicar, ou somar, enfim. Eu posso usar esse artifício quando for conveniente. Então, nesse caso aqui, para tornar essa equação mais simples, eu divido todo mundo por 2. Então vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Então, gente, as raízes dessa primeira equação e da segunda equação, que é a mesma raiz. A única coisa que altera é o tipo do gráfico, tá? No gráfico de cima aqui, ele vai cortar o eixo y no 4 e na equação que vai cortar no eixo 2. Porém, as raízes, ou seja, os dois valores que zeram essa equação, são os mesmos valores. Bom, eu não vou entrar aqui no método Bhaskara, mas eu vou aqui utilizar aquele conceitozinho que eu ensinei numa das minhas aulas de dicas matemáticas, como descobrir a raiz sem usar o Bhaskara. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui no alto indicado aí o link da aula que eu ensino como calcular as raízes sem o Bhaskara. Bem, nesse caso aqui, as raízes aqui é o seguinte, olha só, vou fazer um pequeno resumo, tá? 2 números que multiplicado dá 2 positivo. E esses mesmos números têm que dar o valor que der aqui com o sinal trocado. 2 números que multiplicado dá 2 positivo, pode ser 2 e 1 ou menos 2 e menos 1. Mas somado tem que dar contrário do mais 3, ou seja, menos 3. Então as raízes são menos 2 e menos 1, tá? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, ok? Menos 2 mais menos 1 dá menos 3, que é contrário de mais 3. Para quem não entendeu bem essa parte aqui, basta assistir essa aula aí que eu passei aí o link, tá? Feito isso, gente, vamos para o gráfico, observando que 2x ao quadrado mais 6x mais 4 é maior do que zero. Bom, então, uma vez que a gente descobriu as raízes dessa inequação, vamos fazer o gráfico aqui e explicar aqui passo a passo, tá? Então, nós descobrimos aqui anteriormente que as raízes são menos 1 e menos 2. Então, vamos marcar aqui no gráfico esses dois pontos, menos 1 e menos 2, certo? Observe que eu estou colocando bolinha vazia por causa dessa desigualdade. Quando essa desigualdade, tanto faz, maior ou menor, quando não tem o sinalzinho aqui de igual também, você sempre mantém a bolinha vazia. E se fosse com sinal de igualdade junto, maior ou igual, aí você faria a bolinha cheia. Significa o quê? Bolinha vazia, bolinha cheia, que muita gente não entende. Bolinha vazia significa que esse valor não vai entrar na solução. A bolinha cheia significa que ela está inclusa na solução, tá? Então, nesse caso, tanto o menos 1 como o menos 2, que são as raízes, não fazem parte da solução. Bem, feito isso aqui, localizei os dois pontos que correspondem às raízes. Agora vamos fazer o gráfico. Como que vai ficar o gráfico? O gráfico vai ficar assim.
Então, o gráfico dessa equação vai ficar dessa forma aqui. Quem não sabe fazer esse gráfico, eu tenho também um link que eu vou estar explicando como é que faz o gráfico de uma equação de segundo grau. Eu vou deixar colocado aqui no alto também, para quem quiser dar uma recordada nessa parte aqui, tá? Uma vez você feito esse gráfico com as duas raízes, agora é a hora da explicação sobre o que corresponde ao sinal de maior ou menor. Olha só, gente, essa equação toda aqui, 2x, ela é representada aqui por esse gráfico verde aqui, ou seja, essa parábola de concavidade ou boca para cima, como o pessoal costuma dizer. Por que era boca para cima? Porque aqui o coeficiente A, que fica na frente do x ao quadrado, ela é positiva. Então, isso aqui ficou assim. E como esse cara aqui é representado por esse gráfico, e ele está dizendo que tem que ser positivo, olha aqui no gráfico, veja o positivo, mas positivo é em relação a quem? Em relação ao y, sempre, tá? Então, observe que, ó, daqui para cima ela é positivo, daqui para trás ela é positivo, e esse pedacinho aqui, esse vértice da parábola aqui, ó, ela está na parte negativa. Olha só, que o zero está aqui, daqui para baixo é negativo, daqui para cima é positivo. Entenderam, né? Então, onde é que essa função é positiva? Então, ela é positiva assim, ó, do menos 1 para frente, para cá, e do menos 2 para trás. Mas como assim, professor? Significa o seguinte, gente. Cada ponto da parábola tem um correspondente em x. Olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. 4. O 4 tem um correspondente em x. Quem é? É o 0. Quando o x vale 0, o y vale 4. Isso que ele quer dizer. E olha, se o x é 0, ó, 0 aqui, 0 aqui, sobra realmente o 4, entendeu? Quando o x tem um outro valor aqui, qualquer aqui no x, ele vai ter um correspondente aqui em cima, ó, tá vendo? Então, cada ponto da parábola tem um correspondente em x. Então, o x, cada valor do x que eu pegar, ela vai ter um correspondente positivo. Olha só, se eu pegar um valor do x aqui, ele vai estar aqui positivo. Se eu pegar aqui, está positivo. Se eu pegar aqui, está positivo. Assim, para trás do menos 2 também, olha só. Se eu pegar um valor qualquer, não importa, tá, o valor, mas desde que ele seja menor do que menos 2, ó, ele vai ter um correspondente positivo, esse menos 4 vai ter um correspondente positivo lá em cima. Quanto menor for o valor, maior vai ser o y lá no alto. Agora, observe que se eu pegar qualquer valor entre menos 2 e menos 1, ele não tem correspondente positivo. Olha só, ele vai ficar no vazio, mas ele vai ter aqui para baixo, ó, vai ter negativo. Entenderam? Então, eu não posso pegar nenhum valor entre menos 2 e menos 1, porque se eu pegar qualquer valor aqui, ele vai ser negativo, ou seja, vai ficar menor do que zero, o que não é verdade. O exercício está pedindo apenas positivo. Então, como é que eu representaria isso daqui aqui no gráfico? Eu representaria dessa forma aqui, gente, ó. Então, para eu ilustrar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Quais são os valores de x que eu vou pegar para essa inequação? É isso daqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte colorida, né? Essa parte roxeada aqui, são os valores de x que eu posso pegar. Ah, eu posso pegar o menos 4? Posso, sim, ó. Ela está na faixa azul. Eu só não posso pegar nesse intervalo branco, porque nesse intervalo branco só valeria se aqui fosse negativo. Aí sim eu pegaria só esse pedacinho e o restante eu desprezaria. Bom, graficamente, então, é fácil de entender, né? Agora, como é que eu escreveria a resposta corretamente numa prova, ou da maneira que o professor sempre exige que seja uma resposta completa? Então, seria assim, olha só. Conjunto solução é igual a x que pertence ao campo dos números reais, tal que, ou de maneira que, ou de forma que, esse x tem que ser, olha só agora aqui, na verdade eu tenho duas respostas, né? Um que é maior do que menos 1 e outro que é menor do que menos 2. Então, eu coloco aqui, ó, que o x tem que ser maior do que menos 1, ou ainda, ou o x tem que ser menor do que menos 2. É só você observar a figura, né, e ir escrevendo aqui, tá? Esse começo aqui é sempre padrão, né? X pertence aos reais, tal, que eu só varia esse miolinho aqui, onde vai depender aqui da figura. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, fique à vontade aí para escrever aqui nos comentários, ou pode mandar inbox para mim que eu vou estar atendendo aí com o maior prazer. Beleza? Um grande abraço a todos, gente, e até a próxima aula. Tchau!